Olá, paz do Senhor. Vamos para o devocional dessa semana e o tema é Pessoas cheias de si mesmas tornam-se apáticas para Deus, parte 1. E o versículo tema é um versículo que nós já lemos na nossa escola bíblica, quando a gente aprendeu lá das cartas de Timóteo. É em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. E eu aprendendo com a Bíblia, a história está em Atos, capítulo 5, versículos 1 ao 10. A primeira coisa aqui é saber o que é ser uma pessoa apática. Uma pessoa apática é uma pessoa que não tem interesse. Ela perde sentimentos, perde emoções, não tem interesse por mais nada. E isso é uma pessoa que a gente diz que é uma pessoa apática. Ela não sente, ela não se entrega. Ela não sente emoção, ela não tem entusiasmo, tá? Então, pessoas assim, que são cheias de si mesmas, elas se tornam pessoas sem emoção, sem nada diante do Senhor. E a história que conta aqui em Atos, capítulo 5, 1 ao 10, talvez é uma história que você já conheça, é de um casal chamado Ananias e Safira. Naquela época, os irmãos, eles vendiam, né, as pessoas da igreja, elas vendiam terrenos, vendiam as suas posses e davam até os apóstolos para que o reino, né, para que a igreja avançasse. Era uma coisa obrigatória? Não, as pessoas sentiam isso no coração, iam lá, vendiam e depositavam esse dinheiro aos pés dos apóstolos. O que esse casal fez? Eles também tinham uma terra, eles tinham um terreno, eles foram e eles venderam. Então lembre-se, eles não eram obrigados a dar o valor. Mas o esposo foi diante do apóstolo e falou, eu vendi por 20 mil, por exemplo. Mas, na verdade, ele tinha vendido por 100. Então, ele tentou enganar os apóstolos. E não precisava ser isso. O que acontece com esse homem? Ele morre. E aí vem a esposa e os apóstolos perguntam, e aí, né? Por quanto que vocês venderam? E ela conta a mesma história do esposo. O que acontece com ela? Também ela morre, né? Eles estavam ali presos ao dinheiro. Eles estavam presos às coisas desta terra. Eles estavam dando mais valor às coisas terrenas do que às coisas do Senhor. Então, o que a gente aprende aqui? Que nós não podemos ser esse tipo de pessoa. A gente não pode mentir, como diz aqui em 2 Timóteo. A gente não pode ser egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, dentre tantas coisas que nós somos ensinados na palavra. Mas nós temos que valorizar ao Senhor. Não é amar o que nós temos, o que nós conquistamos, mas é, acima de tudo, amar ao Senhor. Mesmo que financeiramente falando, o que a gente vai entregar para Ele possa parecer pequeno, se é do nosso coração, vale muito mais do que aqueles que entregam por entregar, ou que mentem, ou que roubam ao Senhor. Então, que a gente aprenda a não amar, neste caso aqui está falando sobre o dinheiro, mas não amar as coisas desta terra mais do que nós amamos ao Senhor. E outras duas histórias que a gente pode aprender também sobre isso é sobre a oferta da viúva, em Lucas capítulo 21, do 1 ao 4, que é aquela viúva que vai lá e entrega, né, no templo aquilo que ela tinha, uma moedinha que ela tinha, mas ela fez de todo o coração. E também o jovem rico, que queria saber como fazer para herdar o reino dos céus, e quando Jesus disse para ele, vai e vende tudo que tens, reparte com os pobres, ele ficou ali, né, meio triste, porque a Bíblia fala que ele tinha muito dinheiro. E aí a gente tem que pensar aonde é que está o nosso coração. Precisamos entender que as nossas ações, elas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Quando eu escolho fazer a minha vontade, eu estou me afastando de Deus. Mas quando eu escolho fazer a vontade do Senhor acima da minha, aí eu estou próxima a Ele. Amém? Deus abençoe, até semana que vem.